Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula de arte dessa semana, nós vamos falando sobre o que é gravura. Vocês com certeza já sabem, porque estudamos muito sobre isso no comecinho do ano, né? Tem a história da gravura aqui, que aparece até um rinoceronte, né, feito numa gravura. E tem os tipos de gravura que ainda nós não trabalhamos, que é a xilogravura, a litografia e a serigrafia. Então, eu gostaria que vocês lessem sozinhos, tentassem entender sobre esses tipos de gravura. Lessem um pouquinho aqui sobre a história do Brasil, que no Nordeste foi usado muito a xilogravura, né, para fazer os cordéis, que eram muito comuns ser feito, que eles eram assim como se fosse o jornal de hoje, né? Então, eles faziam uma xilogravura contando as histórias dos acontecimentos. Mas vocês vão ler para mim, porque eu quero que vocês aprendam. Não façam atividade, que a atividade é para a semana que vem, que nós vamos fazer juntos, tá? Eu vou ler um pouquinho da história da gravura. A história da gravura é a mais antiga que muita gente imagina. Ela foi particularmente importante no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam a sua arte. O Ocidente, a gravura teve início junto com o surgimento do papel no século XIV. Desenvolvido por Eurípides, esses métodos propagou por toda a Europa. Desse período em diante, os artistas que utilizavam a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Então, vocês podem ver que a gravura é muito, muito antiga, né? E aí é uma coisa muito importante, é uma matéria muito importante para a gente fazer na nossa aula de artes. Tudo que é muito assim, que já é antigo, que veio já dos primeiros séculos, a gente precisa fazer também para poder manter a nossa arte viva, né? Aí a nossa história da arte. A xilogravura, a literatura, a serigrafia são muito importantes também, que aqui conta no texto que a xilogravura foi muito usada para ilustrar os textos de cordel, né? Então, o cordel, já como eu já disse, que eram como se fosse jornalzinho, que eles contavam os acontecimentos, faziam os desenhos e iam contando em forma de música. Às vezes eles penduravam lá, a pessoa ia olhando, já entendia. Às vezes em forma de música, eles formavam dupla, ou às vezes uma pessoa sozinha com violão contava a história em forma de cordel, em forma de música, ia cantando e contando a história ao mesmo tempo. Aí chamava um pouco mais a atenção das pessoas, né? Porque tudo que é mais animado chama mais a atenção das pessoas. Então, é muito importante essa matéria e eu quero que vocês deem muita atenção a ela, porque a nossa atividade, vocês vão ver como é legal e como foi bom essa época do cordel, que até eu gostaria que voltasse. De vez em quando aparece na televisão. Quando a gente voltar para as presenciais, eu vou passar vídeo para vocês verem os cordéis. Era muito legal naquela época, tá? E até hoje eu ainda acredito, ainda gosto de cordel. Eu acho muito bacana, muito inteligente da parte deles inventarem o cordel, ainda mais musical, né? Um beijo para vocês, aproveitem bastante a aula, pesquisem, que embaixo tem o site para pesquisa e deixem para a semana que vem, que a gente vai fazer junto a nossa xilogravura, tá? Beijo para vocês e qualquer dúvida pode me escrever pedindo ajuda, tá?